Bom, tem mais um ponto ainda, acho que vale a pena mencionar. Está em construção a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que liga a Ferrovia Norte-Sul, partindo de Mara Rosa, em Goiás, atravessa o Rio Araguaia e chega até Água Boa. Então, acho que esse é um fato relevante. A conclusão ou não dessa ferrovia no modelo que está hoje, acho que ela vai influenciar na logística aqui da nossa região. Até porque parte da produção hoje do Vale do Araguaia está descendo para poder embarcar de trem aqui em Rio Verde. Então, acho que esse é um fator importante. Um outro aspecto é que a construção da Ferrovia Norte-Sul, de fato, está pronta agora. As obras foram concluídas em maio e está se esperando só a inauguração formal para poder começar a utilizar o tramo norte da Ferrovia Norte-Sul, ou seja, de Rio Verde para cima, passando por Anápolis, passando pelo Tocantins, com acesso até o porto de Itaqui, no Maranhão. Então, é claro que tem toda uma avaliação se vale a pena ou não exportar grãos pelo norte, para os grãos que estão aqui nessa região, mas há pelo menos conversas e sondagens de que a importação de fertilizantes e a importação de combustíveis, subida do etanol produzido em Goiás, que é o segundo maior produtor do Brasil, e a descida de outros combustíveis importados, como gasolina e diesel, talvez possa acontecer via norte. Nós sabemos que hoje a gente não tem autossuficiência no petróleo refinado. Então, pelo menos 30% do diesel precisa ser importado. E os produtores estão sentindo na pele o que está acontecendo agora. Então, tem uma reserva estratégica de diesel, de combustível aqui em Rio Verde, impacta nisso também. Tem momentos como agora que talvez a discussão não é nem preço, que às vezes é a disponibilidade do produto. Eu tenho um produto disponível, custa R$1 a mais, mas eu preciso do produto para plantar agora, eu tenho uma janela de 1 a 2 semanas que faz diferença. Então, às vezes, o produtor vai estar disposto a pagar. Então, ter o estoque estrategicamente posicionado, às vezes, é mais importante do que o preço num momento como esse, em que a gente não via há muito tempo, né? Então, ter um canal via norte para importação de combustíveis também é relevante quando a gente olha esse cenário de logística. Legal. Um ponto é a questão logística, né? E acredito aí que com essa vinda da Ferrovia Norte-Sul, da plataforma multimodal, tendo uma tendência de democratizar mais, né, o acesso aí do produtor rural, para dar escoamento a isso. Uma outra coisa que o Diego falou, que é a questão de custo Brasil, né? O que está incluído no custo Brasil também inclui a carga tributária, né? E recentemente a gente teve alterações importantes, aí, principalmente no estado de Goiás, no que diz respeito a alguns impostos cobrados, né, para a classe, e também questão do Fundeinfra, né? Eu queria ver como que isso pode impactar o produtor de forma negativa ou se tem algum viés que pode ser positivo, enfim, eu queria ouvir de vocês. Vou começar a ditar agora e vocês voltam. Bom, eu até na questão tributária, acho que o Tomás levantou aí também na primeira apresentação, né, a gente está num dilema fiscal muito grande, né, apesar do momento do Covid, né, a gente teve um excelente ministro da Economia que passou, né, que apesar do Covid, o Brasil foi um dos únicos países que diminuiu a relação dívida-PIB ali no seu último ano. Enquanto vários países cresceram, né, o seu endividamento, o Brasil conseguiu diminuir isso, o que foi bastante impactante e deu, obviamente, uma tranquilidade para o investidor, para todo mundo que está aqui, né? Por que eu falo isso? No momento que a gente tem uma relação de dívida muito grande, né, o governo não é gerador de riqueza, né, apenas a população. Então, se ele não consegue pagar sua dívida, ele vai transformar isso em imposto, né, isso que a gente vai pagar aqui na conta final. Isso é um ponto bastante delicado, né? Se o nosso endividamento segue crescendo, a gente tem uma economia totalmente diferente, por exemplo, do Japão, que tem uma relação de dívida-PIB muito maior do que a nossa, mas eles têm uma taxa de juros infinitas vezes menor do que a gente tem aqui. Então, quando o nosso custo de dívida é muito alto, e se a gente entra nesse viés de crescimento de dívida, é mais imposto que o investidor entende que vai acontecer. A nossa carga tributária, que já é uma das piores que a gente tem no mundo, pode piorar. Então, em todo esse arcabouço fiscal, essas melhorias, né, o que o governo vem apostando muito é que ele continue a base de crescimento de receita para acomodar tudo que ele quer fazer, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou diminuindo imposto, eu estou apostando que o Brasil vai continuar numa curva de crescimento e com o crescimento eu vou arrecadar mais e vou pagar essa conta. E a grande preocupação e se não crescer? Né? Se a China não reaquecer, se os Estados Unidos crescendo, ele não é um consumidor tão veloz
do que a gente produz aqui. Então, isso tudo é um impacto muito grande, né? Se a gente vê justamente o planejamento para o ano que vem, um crescimento de dívida, a gente tem uma saída de capital, a gente tem um impacto tributário que vai acontecer, né? Então, o governo está, na minha opinião, buscando diversas formas de aumentar a arrecadação, né? Tem mudado algumas coisas, e o que eu sinto falta, principalmente, é a gente não ver um corte na própria pele, né? Você vê, eu estou buscando mais arrecadação, estou cortando benefício daqui ou dali, mas você não vê um esforço do governo no sentido de fazer uma reforma administrativa, diminuir gastos, né? Ou mudar a forma do discurso, né? Que era a linha que a gente vinha tendo, né, no último governo. Então, além disso tudo, né, a gente teve ainda uma tributação específica do Fundeinfra aqui para os produtores rurais, que impacta diretamente, né? Até o Joel vai poder falar um pouco mais, foi uma briga ferrenha aí, né, mas que infelizmente passou, né? Esperamos que venha benefício, pelo menos, para todos, visto que esses recursos eles vão ser destinados principalmente para as melhorias do Estado para esse setor. Então, assim, minha preocupação quando a gente olha a tributação, principalmente, é a gente seguir num crescimento dessa dívida e isso se converter, obviamente, em mais impostos e aí a gente cada vez mais perder competitividade e a gente andar, né, como foi falado antes, num caminho quase sem volta de Argentina, de Venezuela, que a gente já sabe que não é benéfico para ninguém.